a voz dos deuses. E em chegando o impulso vindo, sabe-se lá de onde, aí o cérebro do ser humano se acende, olha o detalhe, tá? Aí depois que se acende o ser humano, impulsionado por essa ordem, o outro lado do hemisfério cerebral dele, o outro hemisfério, faz com que aqui ele use da sua racionalidade apenas para obedecer à ordem recebida. Então, a racionalidade humana seria, sob essa perspectiva, algo limitado, que teria sido inoculado, sabe-se lá como, colocado nos nossos 28.869 genes, para fazer com que o ser humano se tornasse esperto, não para ser racional no sentido de liberdade, mas para ser racional no sentido de entender ordens que chegam. Esse assunto é muito profundo. Como se fosse a gente tem uma programação padrão. Isso. E a gente responde essa programação com... A gente pode responder dentro da nossa vontade com várias respostas, mas tudo tá meio esquematizado. A gente não pode sair muito dessa programação padrão. Então, essa programação padrão seria o código neuronal inserido no... Código base. Núcleo código fonte, das nossas células neuronais. Ou seja, dentro de cada neurônio, dentro de cada célula do corpo, existe lá o DNA, o núcleo. Então, aqui estaria um código que seria exatamente as regras, os critérios que, em recebendo esse impulso, que primeiro incide num lado do cérebro, ele processaria e faria com que o eu humano fosse apenas um mero reflexo da resposta que sai pelos axônios dos nossos neurônios. E como são 100 bilhões ou 80 bilhões de neurônios, todos eles recebendo as informações, mas produzindo só uma resposta, porque a célula neuronal aqui dentro tem milhares de dendritos recebendo informações, processa, mas só tem um axônio, só dá uma resposta. Ou seja, o eu, que a gente pensa que é o nosso eu, nada mais seria, então, do que uma resposta unificada que os 100 bilhões de neurônios simultaneamente dão, e essa sensação sobra aqui dentro, no lobo frontal. E aí a gente pensa que existe um eu instalado aqui dentro. Mas este eu seria, então, resposta disso aí. Desse processo que Julian Jaynes escreve. O que é que ele diz? Que só desde a era axial, que era axial essa, cerca de 2.600, 700 anos atrás, se a gente observar na Índia,